Ótimo. Ele fez um encaminhamento lá, provavelmente. Obrigado. Boa tarde, senhores, senhoras presentes. Estamos dando início à audiência, reunião ampliada no seio da Comissão de Direitos Humanos, Direito do Consumidor e Segurança Pública, consorciado com a Comissão de Serviços Públicos e Trabalho dessa Casa Legislativa, sobre um tema tão importante, que é transparência e eficiência dos serviços públicos no município e naquilo que tange a nossa cidadania de maneira geral aqui. Muitas vezes não falamos apenas dos serviços públicos do município, mas também daqueles que consorciam a federação como Estado e federação, que também está aberto para cá. Esse requerimento foi, vou fazer aqui de maneira regimental a leitura do requerimento que subscreveu na forma regimental, requer a realização de audiência pública conjunta no âmbito das Comissões de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos, Segurança Pública, do Trabalho, Legislação Social e Serviço Público nessa Casa Legislativa. O requerimento faz-se necessário para promover o questionamento à população sobre a garantia dos seus direitos como usuários em relação ao serviço público em Florianópolis. A proposta dessa audiência foi deste vereador. Queria aqui agradecer a presença da sociedade civil representada através do senhor Rodrigo, do Observatório Social de Florianópolis, que representa a sociedade civil, que muitas vezes, por horário da nossa reunião, admitimos 14 horas, 2 horas da tarde, não é um horário adequado para uma reunião, para trazer o público que está na sua labuta, no seu labor. Então, nós estamos aqui representados pelo Observatório Social, quando a gente fala de sociedade civil. Da mesma forma, senhor Rodrigo, gostaria que o senhor pudesse compor a mesa ao nosso lado aqui, por gentileza. Eu vou pedir também para que a Júlia, que é estudante de administração pública, que está no nosso gabinete, possa compor aqui a mesa também. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, não vou chamar as autoridades à mesa, porque a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, como nós temos aqui diversos representantes do Poder Público Municipal, entre eles o senhor Marcelo, superintendente do PROCON, o senhor Maurício Pereira, o secretário municipal de Educação. E, Maurício, faço aqui um agradecimento e um elogio ao Vânio Cima, diretor de Educação Fundamental, que numa audiência, uma outra audiência dessa comissão, representou muito bem a Comissão de Educação. Parabéns pelo excelente quadro que o senhor tem ao seu lado naquela secretaria. Sua explanação por 15 minutos não foi cansativa e ele conseguiu elucidar muitas coisas aqui para a gente. Também cumprimentar aqui o senhor Luciano Pereira, meu amigo, colega, adjunto da Secretaria de Assistência Social, a senhora Rejane, superintendente da Secretaria do Continente, e o senhor Haroldo, do Pró-Cidadão. Fico feliz de ver o Pró-Cidadão aqui, já que muitas das reclamações, muitas das solicitações dos anseios da sociedade florianopolitana dão start naquela respectiva instância do município. Eu queria aqui, de maneira bem espontânea, ver do Executivo quem gostaria de se manifestar em relação às atividades, sobre a transparência no Executivo Municipal. Algum de vocês quer fazer o uso da palavra? Aproveitar para comunicar aqui o representante do Renato da Farmácia, o vereador Renato da Farmácia, e do vereador Dinho, também presentes aqui na reunião. Secretário Maurício, podemos começar com o senhor? Se puder usar a tribuna, falar dos atos de transparência na sua secretaria, Sociedade Florianopolitana com certeza vai ficar feliz de saber do excelente trabalho sendo executado pelo senhor. Bem, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do vereador Maicon Costa. Quero cumprimentar o Rodrigo, do Observatório. Quero cumprimentar a nossa estagiária do gabinete do vereador Maicon, estudante de administração pública. Permito uma correção, secretário. A Júlia foi contratada através de um processo de seleção executado pelo Centro Acadêmico da ESAG, da UDESC, e ela foi selecionada, se não me engano, entre 200 e 300 estudantes, e ela integrou o nosso gabinete de forma técnica e por um processo seletivo. Parabéns a Júlia e parabéns ao gabinete, que uma vaga 200 candidatos, tá bom. Quero cumprimentar todos os nossos amigos do governo,
do Executivo que se fazem presente, aos membros que estão assistindo a essa audiência pública, quem nos assiste também via a Câmara, a TV Câmara. E, vereador, na verdade, vamos aqui rapidamente explanar um pouco como estamos atuando na Secretaria de Educação e nos colocaremos inteiramente à disposição. Bem, uma das questões que nós fizemos desde o momento que chegamos à Secretaria foi buscar dar transparência a todos os atos e todos os processos e todas as nossas ações de governo que fizemos na Secretaria de Educação. E eu quero aqui registrar que uma das maneiras que a gente vem fazendo essa transparência também é a partir das audiências públicas que vem acontecendo na Câmara Municipal de Vereadores, que eu julgo que é o verdadeiro representante da população de Florianópolis. Eu já tive a oportunidade, estamos no mês de dezembro, eu já tive a oportunidade de vir à Câmara de Vereadores, ou em plenário, ou em uma comissão, ou numa audiência pública, ou uma reunião como essa, diversas vezes. Confesso a vocês que deve ter sido mais de 30 vezes que eu vim nesse ano. Não faltei nenhuma. E quando faltei, eu acho que busquei valorizar a audiência, que foi uma reunião que eu não pude estar, porque realmente 2 compromissos estavam no mesmo dia, eu não consegui mudar. Mas o vereador acabou de elogiar quem esteve aqui, que é o nosso diretor de Educação Fundamental, o Vânio, que também nos representou naquela oportunidade. Bem, hoje nós temos vários mecanismos para a gente ter transparência das nossas ações. Os mecanismos tradicionais, que são o site da Prefeitura Municipal, o seu Facebook, e as reuniões que nós participamos dos Conselhos de Desenvolvimento Regional, como CODESE, CODENE, CODECOM, CODELE e, faltou um, e o CODECEM, que estamos indo costumeiramente, eu e o nosso secretário adjunto, Luciano Formigueri. E bem como também as reuniões das associações de moradores e das reuniões de conselhos comunitários. Temos também ido às diversas unidades educativas, sejam essas visitas que a gente faz mostrando o que estamos realizando na prefeitura, visitas protocolares, que eu chamo, como hoje eu fui na creche professor Paulo Michels, e todas as vezes que eu vou em uma unidade educativa, eu convido todos os nossos vereadores a partir de uma mensagem de WhatsApp que eu mando. Uma outra questão também que nós fizemos foi numa reunião com a CGU, o Tribunal de Contas, o Conselho Regional de Arquitetura, o Conselho Regional de Engenharia e o Observatório, foi convidar essas entidades para fazer parte da discussão das nossas obras públicas, que tem sido tocada com muita competência pelo nosso secretário adjunto, Luciano Formigueri. Nós temos um grupo de trabalho que discute as nossas obras. Hoje nós temos, vereador Maicon, 11 unidades novas em construção na capital do estado. Dessas 11, 10 são unidades de educação infantil e uma escola. Temos 11 grandes reformas que estamos executando, e temos 56 projetos que iniciarão no ano de 2018. Então, o que a gente tem feito foi buscar publicizar as nossas ações. E como eu sempre falo quando venho a essa casa legislativa, todos aqueles que me visitam o nosso gabinete, porque não é meu, é nosso, hoje já não tem mais lugar para botar papel. Tamanha a quantidade de informação que nós temos, que tem a ver com a Secretaria Municipal de Educação. Eu tenho dito que lá, vereador, a gente não toma decisões baseadas no eu acho. Nós tomamos decisões baseadas em dados, e dados reais. E buscamos divulgar todos esses dados através daquilo que eu falei. Então,
de início era isso que eu gostaria de falar, vereador. Fico inteiramente à disposição e, mais do que ficar à disposição, fico também aberto a sugestões para que a gente possa aprimorar a nossa maneira e a nossa forma de se comunicar. Então, eu agradeço. Secretário, eu vou pedir para o senhor, Sim? possa permanecer aí, para a gente fazer um pinga-fogo aqui, uma troca de passes em relação a uma situação e algumas das demandas que a gente mais recebe aqui na Câmara de Vereadores, que é relacionado à transparência nas questões das vagas nas creches, né? Ontem, no plenário, o projeto de lei do nobre vereador Tiago Silva, ele obriga as entidades que são conveniadas à Prefeitura a também expor a lista de espera, já que recebem recursos públicos, então automaticamente deveriam expor isso com mais publicidade, ter essa transparência. Eu acredito que isso já deveria ser feito sem a necessidade de um projeto de lei, né? Como que a Secretaria de Educação está se comportando em relação a isso? Se já tem providenciado algum mecanismo para esse controle? E também uma dúvida que foi levantada pelo vereador Marquito ontem, ele, numa busca no site da Prefeitura, ele não conseguiu acompanhar com clareza, com facilidade, aonde estão a lista de espera das vagas, das creches, das unidades. Isso também seria uma sugestão que a gente tivesse um acesso fácil no site da Secretaria Municipal de Educação. Certo. São duas questões. Uma é as vagas das instituições conveniadas, não é? Hoje nós temos cerca de 41 instituições conveniadas, que a gente chama das ONGs, né? Conveniadas. Essas 41, elas nos atendem em dois momentos. Uma é a educação infantil, cerca de 1.400 vagas no ano de 2017, e a outra é no contraturno escolar na educação fundamental, que são algo em torno de 3.700 vagas. E a outra é as nossas unidades próprias. Vamos falar então das nossas ONGs. Todas elas precisam ter a lista de espera publicada na entrada da unidade. Então, todas as crianças que estão matriculadas naquela unidade têm o seu registro, e nós temos esse registro, e as unidades têm uma lista de espera. Essa lista de espera é obrigatório que as instituições coloquem no mural de entrada da unidade. Bem, no ano de 2017, a gente encontrou diversas situações em relação a isso, né? E nós estávamos preparando uma resolução para deixar muito evidente como que nós gostaríamos que fosse o processo de escolha de vagas nas nossas conveniadas. Por quê? Porque hoje cada conveniada tem o seu critério, e nós gostaríamos de uniformizar isso. E para nossa surpresa e agradável surpresa, eu fiquei sabendo do projeto de lei do deputado, do vereador Tiago, né? E nós fomos favoráveis, né? Fizeram uma consulta ontem a mim, eu disse, olha, não tem nenhum problema. A única coisa que eu disse que nós teríamos uma dificuldade é que o projeto de lei, ele fala que a gente precisa pagar publicidade em órgãos privados, particulares, para dar a publicidade. Eu falei, olha, isso é a única coisa que eu vejo complicado, porque está gerando uma despesa. Agora, toda a publicização é válida, a gente precisa fazer mesmo. Então, quanto a isso, a gente precisa sim, e para o ano 2018, nós vamos fazer isso, melhorar a questão da escolha de vagas para as nossas creches conveniadas. Agora, por que a gente não fez isso até agora também? Não fizemos isso em decorrência da mudança do marco legal, né? Nós tivemos em fevereiro uma lei, né? E também houve uma lei federal e a regulamentação no município para as organizações não governamentais. Então, nesse exato momento, no que tange à educação, eu quero falar da educação, no que tange à educação, as instituições estão se credenciando, né, para fazer isso. E no processo, depois de credenciamento, nós vamos ter uma série de exigências que não se tinha com as nossas organizações não governamentais. Que aqui eu quero registrar. Elas fazem um bom trabalho, elas fazem um trabalho de qualidade, e nós temos toda uma equipe pedagógica de acompanhamento do trabalho de cada uma dessas organizações não governamentais. Em especial, estou falando aqui da educação infantil.
Bem, vereador, no que tange às unidades do município, hoje nós temos 114 unidades. Dessas 114, nós temos 78 unidades de educação infantil e nós temos 36 escolas de 1º ao 9º ano. Dessas 36, nós temos 10 delas com educação infantil também. A gente chama de NEI vinculado. Então, na verdade, a gente tem, ao invés de 78 unidades de educação infantil, acabamos tendo 88. Bem, todo o processo de matrícula do ano 2017 foi um processo online, amplamente divulgado, e nós exigimos que para aquelas crianças de educação infantil e para aqueles estudantes de educação fundamental, todos obrigatoriamente tiveram que fazer o que chamamos de rematrícula. Por que a rematrícula? Porque nós chegamos à conclusão que, em alguns casos, informações importantes nós não tínhamos. Eu vou dar um dado. Uma pessoa, há uns 6 meses atrás, me procurou, querendo saber quantos alunos, quantos estudantes nós tínhamos que não tinham nascido no Brasil. Esse dado nós tínhamos. Mas ela também queria saber quantos eram os pais que não tinham nascido no Brasil. Isso nós não tínhamos. Então, nós fizemos um processo de rematrícula para atualizar os dados e para fazer com que todos os campos de matrícula, no caso, fossem obrigatórios. E nós temos hoje um banco de dados completo. Tá? No que tange a publicização, a nossa lista de espera é divulgada. Eu confesso que eu tenho facilidade de achar. Se o vereador Marquito não teve, é que realmente nós temos um problema. Então, nós vamos ver essa questão. Tá? No entanto, todas as unidades educativas é obrigatório elas colocarem também na entrada a lista por grupo, né? Nós temos o tal do G1 ao G6. Nós temos crianças de 4 meses matriculadas até 5 anos e 11 meses. Então, todas essas listas, é obrigatório a lista estar publicada no mural. E mais do que isso, qualquer informação que se pede, nós prestamos a informação. Então, eu vou dar uma olhada na questão do site, sempre quando a gente tem uma solicitação dessa, a gente dá uma olhada. Inclusive, o site da prefeitura recentemente mudou justamente para ficar mais amigável, né? Mas vamos dar uma olhada o que aconteceu. Pode ter acontecido que no momento adequado, que ela entrou, ou até agora, que eu confesso que eu não vi, a lista não esteja lá ainda. Porque nesse momento ainda estamos no processo de inscrição para novos alunos, né? E aquilo que a gente chama de enturmação. Uma coisa é o aluno fazer a inscrição, ou a matrícula, e a outra coisa é o sistema dar um comando para dizer qual é a sala, qual é a unidade que ele vai estudar. O que pode ter acontecido nesse exato momento é isso. Confesso que eu não entrei no site agora, pode não estar lá agora, mas ele está durante o ano inteiro e precisa estar com fácil acesso para aqueles que precisam consultar. No que tange eu queria também falar isso, vereador, no que tange a matrícula online, sempre há uma mística, um mito, de que as pessoas têm dificuldade de acessar a internet para fazer a matrícula. Todas aquelas pessoas que quiseram ou precisaram ir em qualquer unidade para fazer a matrícula, podiam usar os computadores de cada unidade, ou mesmo o profissional da unidade ajudar a fazer a inscrição. Uma outra coisa é a questão do acesso por qualquer computador, qualquer aparelho móvel, também pode ser feito. E o mais interessante é que também havia uma crítica, porque o sistema é complicado, preenche um campo, preenche outro. Nós fizemos como é que eu vou chamar? Não sou da informática, mas é um tutorial, vamos chamar assim, acho que esse é o nome correto, onde uma pessoa ia falando todo o processo de matrícula, o que ela tinha que fazer. Então, ficou bastante fácil e bastante amigável. Tanto é que a gente não teve reclamações sobre dificuldade de entrar no sistema para fazer a matrícula.
Obrigado, secretário. Em relação às vagas que são 100% públicas, vamos chamar assim, oferecidas pela Prefeitura Municipal, pedir depois para a nossa assessoria fazer uma busca também, certificando que talvez houve um equívoco do outro par, vereador Marquito, de não localizar, para a gente tentar ver se esses dados e comunicamos o secretário. Em relação às entidades conveniadas, a sugestão que eu deixo aqui já até como encaminhamento é que possa se colocar também no site, mesmo antes do processo da lei do vereador Tiago Silva ser sancionada. Por ser importante também, já que há recurso público para essas creches conveniadas. Mas isso é divulgado também, vereador? Mas, pelo que eu entendi, não é divulgado no site, é divulgado apenas na porta das entidades. Não, em site também, a gente divulga. O que pode estar acontecendo nesse exato momento é em decorrência que estamos num período de finalização de um ano, início de outro, e aí nós temos uma série de momentos de rematrícula. Nesse exato momento, corre o risco de realmente não estar, mas ele está no site. Tá? Ok, obrigado, secretário. Senhores, secretário, vou pedir para que o senhor possa sentar à mesa aqui também, o único secretário presente aqui, representando o prefeito João Loureiro. Senhores, essa audiência, quero dar uma explanada aqui para vocês, para a gente entender. Lá atrás, nós tínhamos um modelo de Estado que era patrimonialista, paternalista, que só apenas os amigos do rei tinham acesso aos serviços públicos, né? Mais tarde surgiu um modelo burocrático, foi criado regras para que a gente pudesse dificultar o acesso de determinadas pessoas ou criar regras para que essas benesses não fossem gozadas apenas pelos amigos do rei. Mas o que a gente tem visto muitas vezes no serviço público é que, para uns, o modelo é patrimonialista, e que aqueles que têm acesso a um amigo que é político, conhece um vereador ou conhece alguém que trabalha dentro de uma seção. E para aqueles que são meros mortais, o cidadão comum, apenas a burocracia, mais nada. Então, o que nós queremos aqui, na verdade, é provocar a questão do sistema gerencial como sendo o modelo que deve nortear a administração pública. Esse é o nosso objetivo nessa audiência. Para vocês terem noção aqui, apenas a título de conhecimento, nós temos o Decreto-Lei 147/62 de 2015, aprovado o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Transparência e Controle de Florianópolis, são as leis que nós temos aqui no município, né? A Lei 94/47 de 2014 institui o Portal da Transparência de Florianópolis. A Lei 94/42 de 2014 institui o Programa Municipal de Transparência em Combate à Corrupção para atuação no âmbito do controle externo da atividade pública do município de Florianópolis. A Lei 8629 de 2011 dispõe sobre a garantia do acesso permanente da população a informações públicas e pessoais através da criação do portal Transparência no âmbito do Poder Executivo de Florianópolis e da outras providências. E os projetos que estão em tramitação, nós temos aqui o PL 17057 de 2017, do vereador Guilherme Pereira, dispõe sobre o portal da transparência no âmbito do município de Florianópolis e determina providências conexas. O PL 17008 de 2017, de nossa autoria, dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo de processos licitatórios e atos oficiais e suas transmissões ao vivo por meio da internet no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Também de nossa autoria, o projeto de lei 17058 de 2017 institui no município de Florianópolis a Semana Municipal da Transparência Pública. O PL 17073, que dispõe sobre a transmissão ao vivo pelas redes sociais e internet dos processos de licitação que envolvem órgãos e entidades da administração pública direta e indireta no município de Florianópolis, também no portal de transparência. Esse é um projeto do vereador Lino, que deve ser apensado ao nosso, que é mais antigo. O PL 17084 de 2017 adiciona os incisos no artigo 6º da Lei 9447 de 2014, portal da transparência do município de Florianópolis, também de nossa autoria. O PL 17292 de 2017 dispõe sobre a transparência dos valores gastos com consultas, exames e remédios na rede municipal de saúde, também de nossa autoria. Do Executivo, nós temos o PLC 1635 de 2017, dispõe sobre a nova estrutura da Secretaria Municipal de Transparência, Auditoria e Controle, órgão central do Sistema de Controle Interno, fixa princípios e diretrizes e dá outras providências. E também, aqui, do vereador Marquito, o PLC 1662 dispõe sobre a obrigatoriedade de publicar no portal da transparência os saldos de estoques de medicamentos e insumos para atenção à saúde no município de Florianópolis e estabelece outras providências. São esses projetos que tramitam nessa Casa Legislativa. Essa audiência agora, no mês de dezembro, até uma maneira
de as secretarias prestarem contas desses assuntos, secretário. E eu vejo aqui representante do PROCON, representante do Pró-Cidadão, também aqui representante da Secretaria do Continente. A Secretaria do Continente, que é uma das secretarias mais providenciais por ter característica de prefeitura, e, superintendente, eu gostaria de ouvir a manifestação da senhora, se a senhora se sentir confortável para fazer. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer retornar a essa casa, pela qual eu trabalhei aqui 19 anos. Então, aproveitei para cumprimentar vários colegas de trabalho. Fico muito feliz em revê-los. E eu estou aqui representando o secretário Edson Lemos, secretário municipal do Continente e Assuntos Metropolitanos. Estou na Secretaria do Continente como superintendente regional. Nosso trabalho na Secretaria do Continente tem sido pautado numa participação constante da comunidade. Hoje, ainda pela manhã, nós recebemos o presidente da Associação dos Moradores do Abraão, e essa é uma constante nos nossos trabalhos, né? Atender toda a comunidade. O secretário, ele constantemente participa das reuniões do CODECOM. Ontem à noite, na Biblioteca Barreiros Filho, nós tivemos uma reunião do CODECOM, onde o secretário foi o expositor e falou de todos os projetos da secretaria, as ações de 2017 e as ações futuras para 2018. Nosso trabalho também é pautado na transparência em licitações, por exemplo, junto com o CODECOM e algumas associações de bairros. Nós tivemos o processo licitatório do Parque de Coqueiros, onde a todo momento da obra houveram fiscalizações por parte da comunidade, né? Nós fizemos uma equipe de trabalho, então todos estavam ali participando, dando as suas sugestões, fazendo o trabalho de fiscalização, né? Exercendo a sua cidadania. Os processos que lá são analisados e que ficaram até por um tempo interrompidos, que agora na segunda-feira, através do decreto, foi retomado, né? Análise de projeto pela secretaria. Eles são todos realizados através do programa Rastreabilidade, onde nós temos uma lista de trabalho e, assim, não permitindo as ações, conforme o vereador Maico falou, de ter amigos, né? Então, lá nós respeitamos a fila de trabalho. Eu acho que isso é bem importante, né? Nós temos várias ligações, a comunidade nem sempre ela fica feliz com isso. Às vezes eles querem que a gente dê uma preferência, né? E a gente informa que a preferência que a gente tem é de atender a lista de trabalho, e que isso acaba dando até uma garantia para aquelas pessoas que têm a sua inscrição, o seu processo, que ele não vai ser passado para trás e ninguém vai intermediar isso, né? Então, nós seguimos fielmente a lista de trabalho. Acho que isso já é um fator bem positivo, né? Através das redes sociais, nós estamos sempre desenvolvendo também as nossas atividades, colocando à disposição da comunidade. Tudo quanto é solicitação, nós procuramos atender, o gabinete é aberto. Nós temos uma ouvidoria também na Secretaria Municipal do Continente, que é bem ativa, e sempre que as meninas da ouvidoria recebem as reclamações, sugestões, elas nos procuram, nós fizemos uma reunião e, a partir dali, a gente começa a fazer as ações para que aquela necessidade que foi feita ali, ela seja realizada. Por exemplo, teve várias reclamações, até agora, na semana que vem, nós devemos ter reuniões com o Haroldo, porque foi solicitado pelos idosos para que tivesse no Continente também a autorização especial para estacionamento, que ela é realizada hoje apenas pela SMDU, mas os idosos do Continente, eles sentem a necessidade de ter esse acesso lá na nossa secretaria, até pela comodidade, a facilidade de estacionamento que a nossa secretaria acaba proporcionando para eles, né? E eu queria me colocar à disposição, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Superintendente, eu gostaria de solicitar que os dados, como eu já disse anteriormente, a Secretaria do Continente tem um papel de uma subprefeitura na parte continental, então ela tem poderes que outras secretarias não têm. Nós gostaríamos de solicitar, inclusive está registrado nessa ata, uma solicitação que possa ser enviado a fila de espera, como é
os atendimentos, todos os protocolos que entram na secretaria? Sim, todos os protocolos, na verdade, eles são dados entrada pelo Pró-Cidadão, né? Então, é uma continuidade. Então, através do sistema rastreabilidade, a gente vai fazendo a lista de trabalho. Entendi. Por essa Gostaria, na verdade, de solicitar o relatório dessas ordens que chegam até a Secretaria do Continente para que a gente pudesse acompanhar os processos e ter noção da dinâmica, de qual é o andamento, como anda, se elas estão seguindo o rito da lei. Então, a minha solicitação, peço para que a senhora leve ao secretário do Continente, o Edson Lemos. Que é o relatório do sistema rastreabilidade. Exatamente, que é gerado chega pelo na Secretaria do Pró-Cidadão. Continente, dos atendimentos, para a gente poder acompanhar. Até eu não sabia qual seria o objetivo, que seria de a gente falar de transparência. Ontem mesmo nós apresentamos no CODECOM, se eu soubesse teria trazido esse material, mas não nos foi informado, né, pela solicitação que a gente vê pelo requerimento, não especificava esse tipo de questionamento. E nós tínhamos ontem, teria no notebook ou no pendrive, toda a explanação, né? Não há problema, essa não vai ser a última reunião que nós vamos fazer sobre transparência e eficiência no serviço público. Ontem nós mostramos para a sociedade, para a comunidade, as pessoas que estavam ali do CODECOM, estava também presente o Tenente Coronel Sandra, do 22º Batalhão, e outras entidades. Nós elencamos, né, mostramos no Data Show todo o nosso quantitativo e qualitativo, né, do trabalho de 2017. Ótimo. Esse documento, esse relatório, se puder encaminhar para o presidente da casa, posteriormente ele redistribui para os demais vereadores automaticamente para a gente. Tá certo. Obrigado. Nada. Senhores, antes de passar a manifestação para outros agentes do poder público, eu queria passar a palavra para a Júlia aqui, como estudante de administração pública, uma futura administradora pública, que vem se capacitando para trazer essa qualidade, essa eficiência, esse sistema gerencial que a gente tanto cobra do serviço público. Ela tem algumas explanações para fazer para vocês. Bom, como o vereador Maicon disse, em 2011 foi criado o Portal da Transparência em Florianópolis. E agora, em 2017, Florianópolis ficou na última colocação no ranking de transparência da CGU das capitais. Então, isso para mim é muito claro, a gente está fazendo tudo errado, a gente está indo no caminho errado. E, por isso, o debate de hoje é tão importante, porque, às vezes, o setor público acha que está evoluindo na questão da transparência, que já está fazendo muita coisa, mas será que a demanda da sociedade civil está sendo atendida? O que a gente quer, eu me coloco como cidadã, o que a gente quer ver de transparência da Prefeitura de Florianópolis, de todos os órgãos, são disponibilizados? Porque aquela questão que a transparência não é só jogar os dados, é fazer com que a população entenda aqueles dados. Por exemplo, se a gente tem um balancete, ou as contas da prefeitura, uma pessoa que não tem instrução nenhuma vai conseguir ver como é que realmente está Florianópolis financeiramente? Eu tenho certeza que não, porque são dados muito técnicos e a gente tem que desmembrar isso para fazer com que uma pessoa que não tem instrução, assim como a pessoa que seja doutor em alguma especialidade, também entenda. E, para isso, eu só queria colocar no debate o conceito da transparência ativa, que foi instituída pela Lei de Acesso à Informação, que fala com que o próprio setor público tenha que disponibilizar os dados por iniciativa própria, não esperando solicitações e requerimentos da sociedade civil. E isso, primeiro, além de facilitar o trâmite, todo o processo, também diminuiria custos, porque a gente acabaria deixando de lado todos aqueles pedidos de informações sobre a mesma situação, sobre a mesma coisa. Então, eu acredito que, para começo de conversa, para a gente conseguir se encaminhar para ser uma cidade realmente transparente, a gente deveria introduzir esse conceito em todos os órgãos do setor público, para que não seja algo que eu tenha que pedir, entrar com o pedido da Lei de Acesso à Informação e esperar 10 dias para que eu tenha aquele dado disponibilizado para mim. Então, acho que, para começo de conversa, era isso. Obrigado, Júlia, pela contribuição. Queria apenas fazer um registro que muito do fruto da queda do município de Florianópolis nos índices de transparências não são resultados das ações da atual gestão. Quando a gente fala de prefeitura, a gente consegue fazer uma análise, a gente gruda, né, uma gestão na outra, de maneira corporativa, e deve ser assim. Os problemas da antiga gestão são dessa gestão, e a gente não pode se esquivar disso.
mas o resultado também, quem plantou lá atrás ou quem deixou de plantar transparência, está colhendo agora a falta de transparência. Então, não necessariamente quem está colhendo a falta de transparência é quem plantou a falta de transparência. Não sei se vocês entenderam aqui a miscelânea que eu fiz, sem citar nome de ex-prefeito ou de atual prefeito, mas deixar isso claro. Eu acho que a atual gestão tem sim uma grande responsabilidade para colocar Florianópolis novamente como referência em transparência, e já foi no passado, em transparência para todo cidadão florianopolitano, para os catarinenses e para os brasileiros que querem acessar as informações nos seus portais. Vou deixar isso claro, Júlia, para quem nos ouve. Nós estamos... a transmissão é ao vivo pela TV Câmara, então as pessoas terem ciência também, para a gente ser justo nesse sentido. Queria registrar também aqui a presença, passou por aqui a assessoria do vereador Gabriel, já disse do vereador Dinho e do vereador Miltinho também aqui presente. O vereador Miltinho, que é o presidente da Comissão do Trabalho e Serviço Público. Eu gostaria muito de ouvir o PROCON e, na sequência, o pessoal do ProCidadão. PROCON, que recebe um volume demasiado de cidadão lá em busca dos seus direitos, e da mesma forma o ProCidadão, né? Quase todas as entradas são por lá. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite em nome do PROCON ao vereador Maicon e cumprimentar todos os colegas que nos assistem, né? A lei que nos norteia, como os amigos já devem saber, é o Código de Defesa do Consumidor, né? Uma lei federal, a Lei 8.078 de 1990, e juntamente com ela, qualquer outro tipo de regulamentação, seja municipal, estadual e federal, né? Um artigo que a gente sempre utiliza e que se utiliza no meio público, né? Gostaria primeiro de esclarecer que, dentro de todos os serviços, né, a gente tem a capacidade de analisar aqueles serviços públicos que são uma relação de consumo. E, nessa linha, dizer que o artigo 22 do Código, ele fala que todo serviço público, seja ele por meio de suas empresas permissionárias, concessionárias, né, até mesmo qualquer outro tipo de empreendimento, ele deve ser adequado, deve ser eficaz e deve ser seguro ao consumidor, né? E ainda, se tratando daqueles essenciais, devem ser contínuos. Dentro desse parâmetro, a gente busca em nossas ações, como os amigos devem acompanhar, seja por meio de sites, da nossa fanpage, e até mesmo divulgações que a gente faz constantemente em bairros, a gente tenta divulgar todas as nossas ações, né? Nós agimos de forma preventiva, né? E também, na maioria das vezes, a maior parte, na verdade, é de forma paliativa já, né? Então, o que foi citado aqui, a questão de uma transparência, a questão de, talvez, preferências, que eu vi que foi preocupação do vereador. Todo o nosso atendimento ele é feito pelo balcão do PROCON Municipal. Cito aqui a rua, na Praça 15 de Novembro, número 312, feito por ordem de chegada. Eu gostaria de esclarecer que o PROCON Municipal hoje, ele até abriu um pouco mais suas portas. Nós somos regulamentados, como eu falei, além da lei do Código de Defesa do Consumidor e de um decreto federal 2181 de 97 que regulamenta essa lei, existe a Secretaria Nacional do Consumidor também, que é aquela que dá os parâmetros dos processos administrativos, como que a gente deve seguir, né? Então, hoje a gente vai muito além das relações de consumo, a gente recebe todo o munícipe de Florianópolis, a gente tenta sempre de uma forma conciliatória, quando esses consumidores muitas vezes não são nem... são relações, mas não de consumo, não pautadas pelo código, mas a gente acaba entrando em contato com as empresas, buscando de forma conciliatória, abrindo essas, poderíamos chamar de exceções, mas tentar receber todo o munícipe e fazer com que ele saia dali com a sua pretensão atendida, né? Aquilo que não nos cabe o poder de autuação, mas que a gente possa, de maneira conciliatória, atender a pretensão do consumidor. Volto a ressaltar que os nossos atos, a gente busca
sempre são divulgados, né? A gente recentemente abriu um posto do Procon Municipal na Secretaria do Continente, anexo à Secretaria do Continente. É um objetivo nosso estender, ampliar esse atendimento para que o consumidor possa ter mais essa facilidade, essa acessibilidade a esse serviço, né? A gente sabe que, em virtude da nossa geografia, muitas vezes é distante para um consumidor estar se deslocando para estar resolvendo sua demanda. Temos a pretensão de abrir em todas as regiões e gostaria de colocar aqui, agradecer novamente o convite e colocar o Procon Municipal à disposição da comissão para qualquer prática que a gente possa vir a ajudar na garantia dos direitos dos cidadãos como um todo, né? Obrigado, Marcelo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento para o Marcelo também. Se vocês tiverem questionamento também, estamos abertos aí. Eu queria fazer uma colocação, porque a gente está com o tempo tranquilo. Ontem eu vi um representante da Vigilância em Saúde dizendo que muitas vezes o cidadão ele vai lá, faz o protocolo, né, e demora um trâmite e demora um tempo, mas esse tempo extrapola e o próprio cidadão não vem buscar o resultado. E por isso que tem muitas coisas que ficam pendentes. Mas aí eu fiz uma indagação para ele, mas veja só, aquele cidadão não é um cliente, ele não tem que ser tratado como cliente. Será que não cabe ao executivo, não cabe ao agente público buscar o cidadão, fazer uma consulta, tentar localizar o cidadão também? Porque se ele vai lá pedir um alvará, ele está pedindo uma licença, ele quer produzir, ele quer gerar ISS, ICMS, que futuramente vai ser o subsídio para sustentar as novas creches que estão sendo abertas pelo professor Maurício na Secretaria de Educação. Então, é esse círculo que muitas vezes a gente acaba não observando como importante. E o cidadão ele não vem buscar o seu alvará, o seu documento, e o agente público, não, esse aqui ele não veio, coloca de lado. Então, essa reflexão também a gente deveria levar para o serviço público e tratar aquele cidadão como um cliente, como é feito na iniciativa privada. Na iniciativa privada, se precisar, a gente busca o cidadão no Facebook, pelo nome, a gente vai buscar o cliente, a gente tem metas, a gente tem objetivos ali bem claros, e a gente precisa buscar esse cliente para que ele possa produzir para o município. E o cidadão, às vezes, ele está ali esperando, né, e por uma série de problemas ele não volta lá, porque ele talvez desacreditou no serviço público, se desmotivou, mas o agente público tem que buscar o cidadão também. Então, é uma reflexão que eu faço aqui. Michael, rapidinho, sem contar o dinheiro público que estava envolvido nesse trâmite, né? E que não chegou para a sua finalidade. Então, como é que a gente resolve esse gargalo? Eu não sei, mas isso precisa ser debatido e precisa ser resolvido quanto antes. Da mesma forma, uma consulta médica que às vezes é marcada, o posto de saúde marca, o cidadão não vai lá, não faz o exame médico ou a consulta médica, mas o executivo repassou isso para um terceiro e teve um custo para o erário. Então, isso também tem que ser controlado, isso também tem que ter um controle, também tem que estar muito claro. Porque muitas vezes é fácil reclamar do serviço público também. A gente reclama que é moroso isso, mas a gente também não deixa claro esse processo. Vamos ouvir então aqui o Haroldo, do Pró Cidadão. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Ao vereador Maicon, que convidou o Pró Cidadão para vir aqui hoje. Eu estou ali na casa, no Pró Cidadão, faz pouco tempo, faz 45 dias. Eu comecei na gestão, eu comecei na gestão na obras, né? O vereador Maicon sabe. Fiquei lá no canteiro de obras lá uns 8 meses. E então, assim, ó, eu não tenho muito know-how do Pró Cidadão ainda para poder passar, mas tem algumas coisas assim que a gente fez nesse pouco tempo, né? Nesses 2 meses que nós estamos lá. Nesse ano, o Pró Cidadão deu início a 3 unidades novas, tá? E a de Bixerém, no Rio Tavares e em Canasvieiras, tá? O Pró Cidadão,
tem um quantitativo de processos protocolados que agora esse mês nós fizemos 6.000 processos físicos e 4.000 digital, né? Tivemos a demanda do edital de temporada, né? As ações realizadas ali nesses 250 dias agora, desse ano para o cidadão, as demandas que nós temos lá, é o licenciamento declaratório, o alvará condicionado, a regularização de imóveis, né? O decreto de regularização de energia e o credenciamento comercial da área de ambulantes. E nós tivemos mudança de endereço nas unidades central, na unidade de Canasvieiras e na unidade do Rio Tavares. No Rio Tavares, nós devolvemos a unidade, e que nós tínhamos um custo lá, né, de R$ 8.000 mensal, e nós fomos para a intendência do Rio Tavares sem custo nenhum, que é da própria prefeitura. As participações do pró-cidadão, nós tivemos assim, ó, a Semana da Conciliação, né, o empreendedor no bairro, junto com o SEBRAE, a regularização de energia elétrica, mutirão do Bolsa Família, e essas foram algumas das participações que nós tivemos nesse ano aí, né. Algumas ações previstas para 2018. Na área da tecnologia, ampliação e modernização do parque tecnológico, utilização de inteligência artificial no call center, prevista no atual contrato, totens de autoatendimento descentralizados e utilização da mídia eletrônica interna e panfletagem eletrônica. Serviços e pessoas. Nós temos a capacitação contínua de colaboradores, atendentes e supervisores, com participação dos técnicos das secretarias, transformação dos processos físicos em digitais, proporcionando economia, rapidez, segurança na tramitação dos processos. A gestão, implantação do controle de qualidade no atendimento e na retaguarda, monitoramento em tempo real do atendimento, sala de situação e utilização de relatórios gerenciais emitidos pelo BI, Business Inteligente, do Sistema de Protocolo Eletrônico de Rastreabilidade. Obrigado, Haroldo. Obrigado pela contribuição. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à Obrigado, vontade para... Por favor. Uma dúvida em relação ao pró-cidadão, como está, a prefeitura está reorganizando a sua ouvidoria, né? Recentemente aderiu a um novo sistema e tal. Como é que está se discutindo a integração entre pró-cidadão e ouvidoria, considerando que para o cidadão não tem diferença, mas as demandas, o tipo de demanda é diferente. O pró-cidadão seria solicitações, serviços diretos, vamos dizer assim, enquanto que a ouvidoria seria uma segunda instância, quando não funcionou o pró-cidadão, né, quando é preciso fazer uma reclamação, uma denúncia. Como é que se pensa em integrar isso ou em esclarecer isso para o cidadão, para que não haja excesso de trabalho na ouvidoria, que seria do pró-cidadão, e vice-versa? Você diz assim, para ter uma resposta para o contribuinte, né? Se um cidadão fizer um pedido de acesso à informação pela LAI ou uma denúncia no pró-cidadão, o que acontece? Assim, ó, nós estamos começando com esse trabalho de ouvidoria no pró-cidadão agora, tá? E nós temos um call center lá no pró-cidadão, que tem 6 pessoas no call center, que esse serviço é filtrado, né, e passado para a diretoria, para a gente tentar responder o contribuinte, e esse processo de ouvidoria está começando a ser feito agora. Tá? Já tem uma pessoa designada para isso. Pode permanecer aí, Haroldo. Eu queria também fazer uma pergunta, uma consulta de viabilidade hoje. Quanto tempo leva lá no pró-cidadão, médio? De viabilidade? Depende, vereador, entendeu?
Depende exatamente do quê? Depende. Uma viabilidade do que o senhor queira saber de... Uma construção. Quero construir um imóvel em um terreno... Se tiver com todos os documentos em ordem, assim, ó, porque ele vai para algum órgão, né? O pró-cidadão, ele é um protocolo, né? Então, o processo é da entrada ali. E aí ele vai, de repente, para a SMDU, para algum outro lugar. Então, depende de todos os documentos estar certo. Uhum. E o pró-cidadão tem mecanismos de acompanhamento dessa demanda. Ele faz o papel do cidadão em cobrar de maneira espontânea, sem que o cidadão tenha que novamente cobrar ou pressionar o próprio cidadão. Ele cobra os órgãos, as demais entidades da prefeitura, como a SMDU, Floran e outros, para que cumpra os prazos regimentais. Cobra, o pró-cidadão cobra. Existem mecanismos hoje dentro da equipe, então a equipe faz isso sem a necessidade que o cidadão esteja ali cobrando? O cidadão cobra, né? Não, mas se o cidadão não cobrou, tá? Eu fui Aham. lá e fiz um protocolo, registrei, pedi uma consulta de viabilidade, quero construir num terreninho que eu tenho lá e aí no cantinho. E esse documento foi pro SMDU. E aí eu larguei de mão, Aham. tá? Larguei de mão, deixei na mão de vocês, falando pró-cidadão, Sei. né? Então eu entendo que o pró-cidadão é quem vai cuidar da minha demanda, ele está ali para me representar. Claro. O pró-cidadão tem mecanismos para cobrar da SMDU, da Floran ou de quem quer que seja, e isso cobra esse retorno, esse feedback, ou isso é jogado e espera a SMDU jogar de volta? Assim, ó, é mandado para a SMDU ou para um outro órgão, seja Floran, né? E geralmente a gente espera eles mandarem de novo para nós. Vocês não cobram? Não cobram. Não cobram. Então fica aqui uma sugestão de encaminhamento para que vocês possam cobrar do órgão do município o retorno, porque vocês são o pró-cidadão. Vocês são aqueles que vocês têm a chancela de defender o interesse do cidadão. Então vocês têm que cobrar os órgãos. Vocês têm que atitudes independentes de cobrança. Então vocês não têm que esperar o órgão mandar para vocês. Tá extrapolando o prazo, vocês têm que cobrar do órgão para que o órgão retorne para vocês. Independente se vai chegar um vereador lá para dar uma pressãozinha, um amigo, alguém, vocês têm que fazer esse papel de cobrança. Então fica aqui a sugestão para que vocês possam fazer isso. E também solicito que o número dos protocolos, esses números de entradas no pró-cidadão, possa ser encaminhado para a Câmara de Vereadores também. O quantitativo eu mando para o senhor. Isso. Tá ok? Ok? Questão, na verdade, o próprio software, isso é mais fácil do que parece, né? Você pode colocar o próprio software para, faltando 5, 10 dias para o prazo, disparar um e-mail lá para aquela área cobrando. Então, não precisa ter alguém que faça isso, né? Nem se indispor com as áreas, porque não é fácil isso, né? Então, faz um robozinho lá que faz isso. Que pode brigar contra o robô à vontade, né? Inteligência artificial está aí também para isso, né? Mas quando não tem a inteligência artificial, tem que ser o ser humano, mesmo que a indisposição seja um fato que vai acontecer, a gente tem que... Então, fica aqui esse encaminhamento. A assessoria do vereador Afrânio quer usar a palavra? Fazer uma pergunta? Como cidadão? Só utiliza o microfone para a gente... Tem um microfone ali atrás? Isso. Não, mas ele pode fazer a pergunta aqui, ó, e o Haroldo responde. Opa, boa tarde. Na verdade, eu queria fazer a pergunta, mais ou menos no que ele perguntou. Por exemplo, eu peço uma viabilidade para construir um prédio de 2 pavimentos. E a resposta que vem do pró-cidadão é negativa a essa construção. Eu acho que deveria vir também a resposta do que eu posso construir. Porque senão eu tenho que fazer 2, 3 trabalhos. Eu tenho que pedir para viabilidade para 2 pavimentos, para multifamiliar, para unifamiliar. Então, pouparia o serviço, o trabalho da pessoa que vai lá pedir, já viesse a resposta do que ele pode construir. Porque daí a pessoa vai uma vez, vai outra. Então, acho que se ele deu entrada num processo para construir alguma coisa, que já viesse a resposta do que ele pode construir naquele terreno. A viabilidade. Obrigado. Beleza. Obrigado pela contribuição. Obrigado, Haroldo. Obrigado. Bom, senhores, mais alguma contribuição, algum questionamento? Nós temos assessoria, eu citei aqui a presença da assessoria do vereador Dinho, do vereador Miltinho, do vereador Afrânio, do vereador Gabrielzinho. Tem mais alguma assessoria presente aqui? Do vereador Lino também, aqui presente. Júlia, mais alguma colocação?
passar para o observatório. Pode ser melhor. Isso. Observatório Social de Florianópolis, que faz um trabalho voluntário da análise dos serviços públicos. Esse trabalho também já é feito em São José, em outros municípios do Brasil afora. Tem se mostrado um instrumento de bastante importância para a sociedade civil e para a melhoria da qualidade do serviço público. Então, o Debona vai utilizar a palavra aqui e dar uma explanada, falar um pouquinho sobre legislação e trazer um pouquinho da ótica da sociedade civil. Acho que esse microfone está um pouco alto, se puder baixar um pouquinho. Não, acho que é só regular. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Então, eu estou aqui representando o Observatório Social de Florianópolis, que faz parte da rede de observatórios sociais do Brasil. Essa rede já conta hoje com mais de 120 cidades e nosso é o segundo estado no Brasil com maior número de observatórios, já temos 27, Florianópolis é um deles. Então, primeiro eu queria convocar todos os cidadãos aqui presentes para visitarem, conhecerem o observatório e, quem sabe, se tornarem voluntários, porque a gente precisa de voluntários e todos nós somos cidadãos, né? Somos servidor público, mas somos cidadãos, somos empresários, mas somos cidadãos, somos agentes, gestores públicos, mas somos cidadãos também. Então fica o convite, até porque a estratégia dos observatórios é de auxiliar a gestão a solucionar os problemas, não dificultar de maneira alguma a gestão. Então, muito frequentemente nós vamos detectar problemas, erros, falhas e vamos sempre orientar os gestores e dar oportunidade para que os gestores corrijam aquelas falhas em tempo hábil. A ideia do observatório é trabalhar preventivamente e reduzir a judicialização de demandas em todas as linhas. Eu queria começar complementando, o vereador falou dos modelos de administração pública, né? Nós estamos agora num momento de troca de paradigma para um novo modelo de administração pública. Depois da administração burocrática, nós tivemos a administração gerencial e agora a gente tem o chamado novo serviço público, que se encaixa perfeitamente nisso que a gente está fazendo aqui, né? Basicamente, a noção do novo serviço público é o servidor público entender que ele é servidor. Inverter a polaridade da autoridade. Quando nós temos um cidadão chegando no balcão, hoje a autoridade é o servidor público, mas na verdade a autoridade é o cidadão. Isso, claro, é uma questão de cultura, assim como a transparência é uma questão de cultura. Para ter uma ideia, a Suécia, que é um dos países menos corruptos do Brasil, a lei de acesso à informação da Suécia é de 1750. A gente está aí 250 anos atrasados. Tanto é que, e outra questão, para ver como é cultural isso, é que de 1750 para cá eles não mudaram a lei. Quando começou a internet, eles não mudaram a lei, porque a cultura já está valendo, o princípio da transparência já está valendo. Então eu não preciso criar uma nova lei, por exemplo, aqui para dizer que as vagas das creches têm que ir para a internet, porque a lei de acesso à informação já diz que toda informação de interesse coletivo tem que ir para a internet. Então nós não precisamos de um novo processo legislativo, de custo, porque isso gera custo, para aprovar uma medida que é uma medida administrativa, que é uma medida baseada em princípios, né? Mas é uma questão cultural. Também é questão cultural o fato da transparência ser efêmera. Você hoje tem o melhor portal de transparência do mundo, amanhã ele está fora do ar e você tira 0 no ranking de transparência. A transparência é diária, a transparência não se alcança nunca, porque transparência de verdade seria eu digitar uma coisa aqui, como servidor público, e já sair no Facebook, já sair na internet. Isso é transparência. Transparência ativa, como disse a Júlia. Como nós não temos isso, nós precisamos da transparência passiva. Mas é uma dificuldade, e tem a ver com essa cultura do próprio servidor público, de deter a informação, do poder de deter a informação, é uma dificuldade do cidadão convencer que aquela informação já é pública. Existe, claro, um receio muito grande do agente público de ser responsabilizado, mas isso é cultural, isso é em função de séculos de cultura que a gente tem, de que o que está na sua mesa de trabalho como agente público, você não pode divulgar, senão você vai ser demitido. Como se fosse fácil demitir alguém no serviço público, né? Então, é uma questão cultural
o Observatório Social já de início propõe que essas medidas e esses projetos de lei que estão em andamento possam se reverter em medidas automáticas já pela própria gestão, um ofício, uma orientação da Câmara à Prefeitura para que se implemente. Não vejo a necessidade de aprovar isso como uma obrigação legal, né? Mais uma. Nós temos leis demais, né? E não conseguimos fazê-las cumprir. Bom, assim como a gente tem o conceito de transparência ativa, nós temos hoje um novo conceito surgindo, que tem a ver com o novo serviço público, que é o conceito de ouvidoria ativa. Ouvidoria ativa significa a ouvidoria que vai sair de trás da sua mesa, de trás do computador, e vai para a praça pública perguntar para o cidadão como é que está a qualidade do serviço. E avaliar essa qualidade, gerar um relatório gerencial e encaminhar para o gestor. Isso hoje é ouvidoria. Nós temos uma nova lei, que até eu perguntei aqui, né, a respeito, nós não mencionamos ainda essa nova lei, e isso é curioso também. Nós estamos numa reunião sobre qualidade e eficiência de serviços públicos, direitos dos usuários, e ainda não mencionamos a Lei 13.460, de 27 de junho desse ano, que é o que a gente poderia chamar de Código de Defesa do Consumidor da área pública. É a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos. E é a primeira lei no Brasil que obriga a criação de ouvidorias. Nós não tínhamos antes a obrigação de ter ouvidorias. E mais, nós não tínhamos nem a obrigação de responder ao cidadão. E essa nova lei estabelece um prazo de 30 dias para responder ao cidadão qualquer coisa. Não importa se é uma denúncia, uma reclamação, uma crítica, uma sugestão, nós temos que dar uma satisfação. Essa é uma mudança cultural, uma mudança de paradigma forte. Posso pegar um gancho, Debona? Nós provocamos uma lei aqui, que o prazo aqui no município de Florianópolis não seria nem de 30, seria de 15 dias. Então foi uma sugestão, inicialmente, que a gente tentou elaborar ali para Florianópolis, seria de 15 dias, o agente público ele tem que responder em 15 dias qualquer, né? Alguém que faz uma denúncia de um terreno baldio, no lado da sua casa que está sendo incomodado, precisa ser respondido. Alguém que faz uma reclamação sobre um buraco que está ali, que pode machucar alguém, que vai gerar um ônus para o erário, depois quando alguém entrar com um processo, vai gerar R$5.000 de prejuízo, enquanto poderia ter sido solucionado com R$300 de um reparo rapidamente feito. Então, essa resposta ela tem que ser rápida. Sim. O cidadão ele precisa se sentir, ele precisa ser respondido, né? Sim. E aí, aproveitando também esse gancho, eu queria recomendar ao Observatório Social, gostaria de recomendar a Prefeitura e a Câmara, que na verdade os dois têm que ter sua ouvidoria, os dois têm que fazer isso, é a regulamentação dessa Lei 13.460, que estabelece as atribuições da ouvidoria, mas principalmente estabelece para que as outras áreas da gestão respondam à ouvidoria. Por isso a importância de, nessa regulamentação, você ter prazos internos mais curtos, um prazo de 5 dias lá na regulamentação, por decreto, por exemplo, para que a área responda para a ouvidoria, para que a ouvidoria não tenha que ficar correndo atrás. E aí o gestor que não responde, que não atende, vai ser responsabilizado internamente, né, administrativamente. Também é uma questão de cultura, isso, no momento em que a gente se acostumar a lidar com o cidadão dessa forma, eu acho que vai ser muito mais natural. Por enquanto é mais sofrido, né? Nós precisamos construir a credibilidade das ouvidorias. Existe um estudo do Ministério Público aqui do Estado de que os municípios têm centenas e centenas de processos abertos no Ministério Público e nenhuma apuração interna de irregularidades. Então, hoje, a ouvidoria da Prefeitura é o Ministério Público. Então, nós estamos gerando um custo Brasil imenso ao judicializar uma denúncia de um funcionário fantasma ou de um carro público que está na casa de alguém à noite. Isso não tem que ir para o Ministério Público. Eles precisam ter tempo para fazer o que realmente importa. Então, nós precisamos ter mais estrutura para cuidar da qualidade do serviço público. Nós estamos falando de qualidade e não de quantidade. Não é a quantidade de vagas na creche, não é a quantidade de obras que a gente está fazendo, não é o que nós estamos fazendo, é como nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Isso é a transparência. Não é só dizer o que está fazendo, é dizer como está fazendo e por que está fazendo. E para encerrar, então, eu queria deixar algumas recomendações do Observatório Social, uma delas diretamente relacionada com a transparência, com acesso à informação, com o direito dos cidadãos, que é a implementação do Diário Oficial Municipal, por exemplo, que a FECAM disponibiliza,
Eu sei que tem um custo mensal, algo em torno de 3 ou 4 mil reais, que a prefeitura, ao fazer a sua adesão, qualquer órgão da prefeitura, inclusive Câmara, administração indireta, o valor é fixo e você pode publicar editais, não tem limite. E isso dispensaria a necessidade, por exemplo, de publicar no Diário Oficial da União, que custa muito mais caro. Então, adotar o Diário Oficial do município, quem hoje entrar para procurar o Diário Oficial do município, é um PDF que está dentro do portal, você entra Diário Oficial, tem um portal, mas lá você tem um PDF diário. PDF não é transparente, né? Os dados precisam ser disponibilizados em formato aberto, em formato legível, inclusive por máquina. Como é que eu vou criar o observatório está desenvolvendo os robozinhos, a inteligência artificial, para baixar os editais, planilhar, tabular isso, fazer uma pré-análise, um filtro e aí direcionar conforme o encaminhamento. Como é que nós vamos... isso é novíssimo, estão sabendo em primeira mão. Como é que nós vamos criar um instrumento que precise entrar no site e tirar dados, como a Lei de Acesso à Informação já obriga que as informações sejam disponíveis, inclusive legíveis por máquina, e hoje não temos como fazer isso. Mas é uma medida muito simples e que, inclusive, vai gerar economia para o município. Então, fica a sugestão tanto para a Câmara como para a Prefeitura. A Prefeitura aderindo, a Câmara já está aderindo também, automaticamente. Me permite uma pergunta, sim, só a título de conhecimento? Eu tive a honra de ser o diretor da imprensa oficial do Estado. Durante um ano, eu tive a honra de ser o diretor da imprensa oficial do Estado. Durante um ano, cuidei do Diário Oficial do Estado. O da FECAM, ele não é PDF também? Não, você consegue uma consulta livre, por exemplo. Você entra talvez até você, na hora de exportar, exporte em PDF. Mas você tem a consulta livre. Você entra no portal, digita uma palavra e ele vai fazer uma busca. Isso, por exemplo, nós não temos. Pelo portal, entendi. Isso, né? Entendi. Então, eu quero saber o porque edital quando você tal. entra lá, é por PDF também? Quando você baixa, tem o PDF. Ok. É uma questão que também se critica, a questão de dados abertos, né? Deveria também ter uma opção de Excel, etc. Mas a questão de Florianópolis hoje é que nem consultar a gente consegue, né? Uma consulta automática, pelo número de um edital ou por um produto. Isso é fundamental, inclusive, para o controle interno da prefeitura, os controles administrativos, o controle externo, porque a gente vai ter o trabalho de muitas pessoas sendo feitas, né? O observatório hoje tem 2 estagiários para abrir todos os dias o Diário Oficial do município, só do município, tabular isso tudo, e um robozinho vai fazer isso automaticamente. Então, acho que todos ganham com essa automação, né? E, por fim, eu queria também recomendar, pelo Observatório Social, que a Câmara, aí nesse caso especificamente para a Câmara de Vereadores, cobrasse mais da Prefeitura a regularização da situação da Controladoria Interna Municipal. A Controladoria havia sido estruturada no formato que inclui, por exemplo, a ouvidoria está próximo da corregedoria. Veja que importante, eu recebo uma denúncia de um servidor que está aprontando alguma coisa, e se a ouvidoria não está ali do ladinho de quem faz PADs e sindicâncias para conversar, para saber se a gente abre um processo ou não abre, isso vai circular pelos corredores e a denúncia que deve ser sigilosa até a sua apuração vai acabar, e aí nós deixamos de construir a credibilidade que a ouvidoria precisa ter, através do sigilo. Então, inclusive tem um TAC do Ministério Público que ainda está sendo descumprido pela Prefeitura por conta disso. Eu sei que está havendo um estudo de como melhor estruturar a controladoria, mas já terminamos o primeiro ano e isso ainda não foi feito. Então, é urgente. A ouvidoria do município está se reestruturando, né, está ainda com dificuldades. A gente precisa quebrar o paradigma do custo do controle, né? A gente acha que controlar dá custo e que não vale a pena controlar. Ter uma auditoria é ter uma ferramenta de controle. Qual é o melhor fiscal de um contrato que a prefeitura faz com uma empresa de coleta de lixo? A empresa é obrigada a colocar lá no contrato um fiscal, está lá na lei de licitações, uma pessoa, ele não vai fiscalizar nada. Quem é o melhor fiscal de um contrato de coleta de lixo? O cidadão. Então, a ouvidoria, ela não é só para ouvir reclamações ou denúncias, a ouvidoria é para receber o feedback e poder cobrar do fornecedor a qualidade. E aí a ouvidoria faz esse meio de campo.
E isso é bom para a gestão, porque a gestão às vezes tem dificuldade de cobrar do fornecedor, né? Nós temos que aumentar a credibilidade da ouvidoria, do controle, para que a qualidade do serviço público possa aparecer. Então, fica essa recomendação nossa final em relação à estruturação da controladoria, estruturação da unidade e condições de trabalho com pessoas. A ouvidoria precisa ter uma equipe de pessoas na unidade central para atender as demandas. Se eu não me engano, é algo em torno de 1.000 registros por mês na ouvidoria de Florianópolis, e também, se eu não me engano, 3 estagiários. Então, não tem como dar conta disso, né? A gente precisa quebrar alguma coisa aí para evoluir. Obrigado. Obrigado, Debona. Rodrigo Debona, do Observatório Social, deu uma explanação aqui para a gente, deu uma aula. A gente ficou bastante grato, satisfeito de aprender. Colocar também o nosso gabinete à disposição, pudesse mais vezes lá conversar com a gente também, trazer mais profundidade, mais propriedade para a gente. Sempre bom aprender. Só uma recomendação a mais que eu anotei aqui, aí em relação à Prefeitura também e à Câmara, levar para o portal de transparência as renúncias fiscais e os benefícios fiscais. Isso, né, a gente está vendo aí propagandas e antipropagandas de todos os lados sobre previdência, e a gente sabe, no Brasil existe uma cultura também cultural de não pagar imposto, vale muito a pena, porque depois você paga sem multa, sem juros. Então, tem a questão do excesso de refis, né, de refinanciamento, a questão da isenção de tributária para empresas, e a questão da permuta, às vezes, de você dar uma isenção para que a empresa faça uma benfeitoria, uma praça, uma rótula de acesso, e isso não aparece no portal de transparência, isso não é contabilizado. Uma coisa é eu receber em impostos e mandar fazer uma rótula numa esquina, outra coisa é eu não receber os impostos e pedir para a empresa fazer a rótula. Como é que o cidadão vai acompanhar isso, se isso não está contabilizado, não aparece, né? Então, renúncias fiscais e benefícios fiscais precisam ir para o portal de transparência. Muito bem colocado, Debona. Aliás, até a gente mencionou ali sobre os modelos de administração pública, né? Quando eu coloquei o gerencial e não coloquei esse, que é o mais próximo da sociedade civil, que já é um modelo que está ultrapassando o modelo gerencial, é porque mesmo o gerencial a gente está esquecendo de fazer muitas vezes, né? Está mais num mix de patrimonialista e burocrático do que propriamente no gerencial. Nós não conseguimos nem chegar nem isso ainda. E queria dizer que essa tua última colocação foi importante, porque até pouco tempo atrás, e não faz muito tempo, eu ouvi isso quando criança, sou de 83, tinha muita campanha política aí que tinha gente que tinha isenção do seu IPTU, do carnê de IPTU, conseguia apagar do registro da prefeitura o pagamento do seu IPTU, porque um político lá deu um jeitinho, tinha um candidato a vereador, um candidato a prefeito, conseguiu lá, pagou tudo, e você deixou de dever aquele seu IPTU. Hoje isso é menos frequente, eu acho que a gente está evoluindo, mas ainda falta, como diz um amigo meu, falta muito para ficar ruim. Né? A gente tem que evoluir muito ainda para chegar ali no básico do básico do básico. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, Rodrigo, já que nós não temos nenhum outro vereador aqui nessa reunião ampliada, apesar da assessoria presente, me apropriar um pouquinho do espaço, porque assim, a Câmara, eu não faço parte da mesa diretora, e eu acredito que a Câmara Municipal de Florianópolis também está pecando um pouco em relação à transparência, em relação aos dados, precisa dar uma melhorada nesses dados. Mas, Valdir, se tu puder, no computador, eu vou apresentar aqui, vou me aproveitar, pedir para poder apagar a luz, se a câmera puder pegar. Eu queria aproveitar aqui para mostrar a ferramenta que nós criamos no nosso gabinete, que é uma ferramenta muito simples. TV Câmara conseguir pegar. Secretário Maurício, aqui é o nosso portal. Nós criamos um portal do nosso gabinete. Apagar a luz aqui para a gente. Pode apagar ali, Jaque, por favor. Então, aqui no nosso portal, bom, a gente tem todos os dados do nosso gabinete. Ali tem a aba transparência. E aqui a gente tem os balanços. Eu não consigo enxergar daqui. Sopra para mim o que tem ali, Valdir. Prestação de conta semestral. Balancete dos gastos. Retrospectiva. E homenageado. A gente também tem um legislativo lá em cima. Clica no legislativo. A gente tem estatísticas, comissões,
Frente parlamentares e emendas participativas. Coloca no primeiro ali. Vamos clicar ali no legislativo. No primeiro. Aí. Seleciona ali para a gente, por favor. Abaixo. Vai lá, Júlia. Dá uma mão para o Valdir lá. Então, aqui a gente consegue ter toda a nossa atividade parlamentar aqui. Sobe um pouquinho. A gente tem todos os requerimentos que a gente fez, que a gente propôs, todos os projetos, todas as moções, todos esses dados. Clica nos requerimentos, Júlia, para a gente. Então, aqui a gente tem todos os nossos atos discriminados para que a população possa ter acesso. Muitas vezes ela não encontra no site da Câmara Municipal. Então, todos os nossos projetos, indicações. Clique em indicações ali, por favor, Júlia. Ali embaixo. Então, aqui, todas as indicações que nós fizemos. Indicações são aqueles que estão relacionados a problemas da cidade. Uma placa caída, um buraco na rua, um problema de saneamento básico, um problema de esgotamento sanitário, como já disse, um problema de rede pluvial, um problema de segurança, todas as indicações. Então, o nosso gabinete ele fez questão de todos os nossos atos deixar isso bem claro e explícito para a sociedade. Eu aproveito essa oportunidade para trazer esses dados para a sociedade, me aproveitar um pouquinho desse espaço aqui, me apropriar desse espaço, porque eu acredito que a Câmara Municipal também, os demais gabinetes também, nós poderíamos ter uma informação gerencial com mais clareza dos outros gabinetes, para que todos possam saber onde nós estamos atuando, como nós estamos atuando, de maneira, sem necessidade das pessoas nos questionarem. As pessoas podem acessar o nosso site e ali, de maneira muito fácil, terem acesso. Então, eu vou passar aqui para o secretário Maurício fazer as considerações finais. O nosso site é www.maiconcosta.vereador.com.br. Lá você tem todos os dados. Também pode entrar em contato com a gente por lá. Secretário Maurício, para a gente fazer as considerações finais. Bem, vereador Maico, quero agradecer o convite e colocar a Secretaria Municipal de Educação à disposição e agradecer as sugestões, tanto do Rodrigo, da Júlia, e dizer o seguinte, quando a gente está na estrutura, e seja ela qual for a estrutura, a gente tem um olhar, e às vezes uma coisa tão óbvia, não é óbvia para nós, Foi por isso que, quando a gente assumiu a Secretaria de Educação, e eu vi que na Secretaria de Educação nós temos uma quantidade imensa de obras, imensa, a gente buscou esses órgãos para nos auxiliar, sugestões, críticas e assim por diante. E muitas vezes tem coisas tão simples que a gente poderia fazer, às vezes não custa nada, custa boa vontade de ir lá fazer. Então, eu quero agradecer, me colocar inteiramente à disposição do Observatório, da Câmara Municipal, da sociedade, para aquilo que vocês julgarem necessários para a Secretaria Municipal de Educação. Eu quero aqui falar em nome da Secretaria Municipal de Educação. Mas, como secretário presente, eu quero também falar em nome do prefeito Jean Loureiro, que não tenho dúvida que é princípio da gestão do nosso prefeito, a transparência das informações. E como disse o Rodrigo, não só dizer o que está fazendo, mas como está fazendo, e em que condições está fazendo, para que todos tenham a certeza de que os investimentos públicos, que sempre são escassos, sejam melhores aplicados. E quando eu digo sempre são escassos, até na bonança ele precisa ser escasso, porque quanto maior a eficácia do investimento, melhor para todos nós, a gente pode fazer mais e melhor. Então, eu me coloco inteiramente à disposição e deixo aqui o abraço do prefeito Jean Loureiro, tenho certeza que ele ficará muito contente também com as sugestões dadas aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Maico. Obrigado, secretário Maurício. Júlia? Bom, para encerrar, eu queria só citar, a ESAG está com um projeto de extensão que tem o objetivo de dar mais cultura política para a população florianopolitana,
Então, uma das frentes de atuação na qual eu faço parte é pegar os dados das votações da Câmara Municipal de Florianópolis, jogar num algoritmo, um software já pronto, e a partir disso o cidadão vai ter noção da proximidade dos parlamentares. E a maior dificuldade, como o Rodrigo já citou aqui, está sendo os dados abertos, que a Câmara Municipal de Florianópolis não disponibiliza. Hoje, as votações elas são colocadas no site com uma folha escaneada, com o nome do vereador e se votou sim ou não. Então, a gente precisa avançar nisso justamente para ter projetos como o Radar Parlamentar, que empodera o cidadão florianopolitano a ter uma análise da conjuntura política municipal. Só que, para isso, a gente precisa que os dados estejam de acordo com a lei e que isso seja disponibilizado para que o projeto consiga fazer esse site. E está sendo uma briga bem constante nossa aqui com a Câmara. Vamos ver se a gente consegue evoluir nesse aspecto. Eu tenho muitos relatos do Observatório Social de São José, que já está há mais tempo, porque o de Florianópolis foi desativado por um tempo, né, Rodrigo? E lá eles dizem que o setor público olha para o observatório com um olhar feio, assim, porque quando tem um pedido de informação, eles já veem como um confronto. Então, aqui eu gostaria de fazer um apelo, Júlia, cidadã, para que vocês não vejam, gestores, a atuação do Observatório de Florianópolis, São José, de onde quer que seja, como uma cobrança, e sim como uma ajuda, porque eles vão detectar as falhas que a gente tem no serviço público hoje e vão construir com vocês uma possível solução para que não seja necessário que a secretaria terceirize ou contrate uma empresa para que esse gargalo seja resolvido. Então, eu peço que a gente comece a atuar cada vez mais conjuntamente com os observatórios que estão à nossa disposição para isso. Né, Rodrigo? Acho que isso é interessante, mudar um pouquinho o olhar do gestor para a atuação do Observatório Social de Florianópolis, de onde quer que seja. E, para finalizar, se o vereador permite, eu só queria falar sobre a atuação que a gente teve, o nosso gabinete, com a subvenção social. Essa foi o primeiro ano em que os vereadores tiveram um orçamento impositivo na lei orçamentária anual. E o nosso gabinete, ao escolher as organizações que a gente poderia dar R$100 mil, a gente resolveu fazer um edital, a gente resolveu tornar o processo mais democrático. Nós somos os primeiros, né, vereador? E eu vejo isso como uma questão de transparência, de governança pública e de democracia. Então, que isso ficasse como exemplo para que outros gabinetes não escolhessem as organizações que iriam receber a subvenção social por proximidade, e sim por mérito, que foi o que a gente fez. Então, se quiserem saber mais a respeito, ali no nosso site, na parte de legislativo, orçamento participativo, tem o edital, como foi feito o processo de escolha, porque a comissão de avaliação contou com o Observatório Social de Florianópolis, contou com o ICOM, que é referência, é o Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, referência nessa parte de organizações da sociedade civil, contou com representantes da sociedade civil e contou com o vereador. Então, para mim, isso é um exemplo claro de coprodução do serviço público. Isso. Daí aqui a gente colocou o edital, o formulário de inscrição, a gente teve mais de 41 organizações inscritas. No final, 10 foram selecionadas. Então, em 2018, 10 organizações vão ser beneficiadas no total de R$100 mil da parte do vereador Maicon Costa. E que fique como exemplo para outros gabinetes, para a gente acabar de vez com o patrimonialismo existente. Então, é isso. Obrigada pelo espaço. A gente está à disposição. Eu gostaria que vocês também conhecessem mais o curso de Administração Pública da UDESC ESAG, porque a gente acredita que, para ser um gestor público, a gente precisa estudar também, não é algo aleatório. Está aqui, é meu amigo, me ajudou na campanha, eu vou te colocar para gerir alguma coisa. Então, se a gente quer colocar e evoluir na municipalidade, até no Estado, enfim, na União, a gente precisa de pessoas que entendam do assunto. E é para isso que a gente estuda 4 anos. Então, a gente está à disposição, existem diversos projetos de extensão para também devolver à sociedade os 4 anos de estudo que o Estado nos paga, que é o UDESC, que é uma universidade estadual, e tentar, de repente, fazer um mundo melhor, quem sabe um dia. Obrigada. Obrigado, Júlia. Só o nosso gabinete sabe o quão importante foi a seleção
poder participar da gente daquele processo seletivo, né? Um processo também que contou com a banca e a questão das emendas também. Eu sei que o espaço não é para isso, o espaço é para um outro debate. A gente acabou se apropriando desse assunto porque esse processo de emendas parlamentares participativas nos permitiu entregar as nossas emendas com quase 15 dias de antecedência. Estava tudo prontinho, tudo bem adequado, então a gente se antecipou. Então a gente estava bem tranquilo em relação a isso. Só foi possível, secretário Maurício, porque nós temos técnicos dentro do gabinete, como o senhor tem lá o Vânio, lá junto com o senhor, que veio aqui e deu um banho numa audiência passada. Queria aqui aproveitar para mencionar a presença aqui da minha irmã, que também é da UDESC, estudante, não de administração pública, mas de arquitetura, Gladys da Costa, que está aqui presente. Bom, vamos ao que interessa, até porque nós estamos num ambiente público aqui e a gente precisa ter lisura e dar os encaminhamentos. Todos aqueles que foi listado por ti, Debona, eu queria que tu pudesse encaminhar para a gente, formalizado, a gente já fez as anotações, se puder formalizar isso para a gente, documentar, seria muito importante para a gente ter acesso a esses dados com mais clareza, tá, para a gente fazer os encaminhamentos, cobrar também a transparência. E eu queria aqui fazer, a Júlia foi cirúrgica na colocação dela. Não enxerguem a Câmara Municipal, os vereadores, este vereador, os demais, como alguém que está ali entisicando, porque eu digo, é muito fácil ser legislativo. Trabalhou aqui 17 anos, 19 anos, né? Sabe o que eu estou falando? É muito fácil ser legislativo, Regiane, porque a gente só cobra, a gente tem que fiscalizar. Difícil é executar. O executivo, né, tem as responsabilidades muito maiores. Então, eu me sinto confortável em fiscalizar, mas não estou ali para pegar no pé. Nós estamos aqui justamente para ajudar que o serviço público seja feito com eficácia. Exatamente, o cidadão também, como diz a Regiane. Fala no microfone aqui para a gente, Regiane. Estávamos falando da importância, né, da fiscalização, tanto por parte do Legislativo, do Observatório e da própria sociedade, né? Hoje nós tivemos, por exemplo, algumas denúncias que a gente vai verificar agora de moradores, né? Então, situações que a prefeitura, olhando, passando pela rua, não vai saber o que está acontecendo, né? É preciso que alguém que está vivenciando, que está vendo aquilo ali no dia a dia, consiga realmente perceber o que está acontecendo e fazer essa denúncia e a prefeitura fazer o papel dela de ir verificar, de tomar as ações necessárias, né? Eu acho que quando quer fazer um trabalho transparente, um trabalho eficiente, eu acho que a gente tem que estar aberto à comunidade, tem que estar aberto ao observatório. Nós nos colocamos, em nome do secretário Edson Lemos, à disposição para que todos estejam lá, que participem das nossas reuniões, que sugiram, né, a nossa ouvidoria, essas reclamações que eles recebem são repassadas para a gente, eu recebo, e a gente logo faz uma reunião, a gente chama os setores responsáveis, as secretarias, e tem dado muito resultado. Obrigada. Obrigado, Regiane. Como eu estava dizendo, hoje a gente teve uma participação muito pequena do Executivo aqui, nós tivemos algumas secretarias, eu vou fazer questão de citá-las antes de passar para o fechamento aqui, vou permitir que a sociedade civil feche a reunião aqui. Você que vai fechar a reunião, pelo tamanho da importância do observatório, e dizer aqui que nós tivemos presente aqui de todas as secretarias convidadas do município, e aí aqui nós temos a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, que estava aqui presente, a Secretaria Municipal de Administração, que não mandou representante, Secretaria Municipal de Assistência Social mandou representante, Secretário Municipal da Casa Civil não mandou, Cultura, Esporte e Lazer não mandou, Secretário de Saúde não mandou, Fazenda também não, Infraestrutura também não, Segurança Pública também não, Transporte e Mobilidade Urbana também não, Meio Ambiente e Planejamento Urbano também não. Então, várias áreas da Prefeitura não mandaram representante. A gente tinha muito para ouvir de todas as partes. Acredito que essa seja a primeira reunião. Talvez a gente possa dar mais amplitude, mais divulgação também, deixar isso mais massificado para que outros possam vir aqui e a gente debater. E, como disse a Júlia, o nosso objetivo aqui é auxiliar, é ajudar, fazer determinados apontamentos. Foi citado o Observatório Social de São José, que no levantamento deles, eles apontam que obras e ações do Executivo, quando fiscalizadas, têm 30% menor custo. Então, isso é 30% a menos
que o município de Florianópolis vai gastar e que vai poder aplicar 30%, secretário Maurício, é o orçamento da educação por lei municipal. Então, a gente precisa ter ciência que esse processo de fiscalização é importante para todos nós. Debona, fechando contigo. Bom, fica a sugestão para a próxima reunião. Talvez a adesão ainda não tenha sido tanta, porque não havia uma pauta específica, né? O tema ainda está genérico. Então, talvez, se a gente pautar algumas questões, especificamente, os envolvidos acabem vindo mais. A questão da receptividade ao observatório social é assim: o observatório social é um caminho sem volta. Os observatórios sociais eles só vão crescer e ocupar um espaço que as cidades não tinham, que é um espaço de debate sobre questões públicas sem vinculação partidária, enfim. Então, a receptividade ao observatório social ela vai ser proporcional à prevenção, a capacidade de atuar preventivamente vai ser proporcional à receptividade do observatório. Vai ser muito melhor o gestor entender que atender o observatório rapidamente vai evitar com que, depois de ser gestor, ele deixe de responder processos lá no Ministério Público. Então, acho que isso interessa ao gestor, né, de modo geral. E, para encerrar, eu reforço de novo a questão da controladoria da Prefeitura. Hoje, se eu não me engano, ainda hoje, o controlador-geral do município, o chefe da Controladoria Geral é o próprio secretário de administração. Então, a gente tem quem tem a chave do cofre hoje é o auditor, ou o auditor é o mesmo que tem a chave do cofre, quer dizer, não adianta, é zero, né? Não, sem nenhuma questão pessoal, profissional, estamos falando de princípios, de boas práticas, de controle, enfim, tem que ter essa autonomia, né, da área. Até porque a tônica aqui não foi a má-fé da reunião, né? A gente estava, as entranhas foi às vezes um ato do administrador por um equívoco, que todos somos passíveis de erro. Nem nos aprofundamos na má-fé. Determinados pontos ali, sim, mas na grande parte da reunião não foi nesse sentido. Sem dúvida. Obrigado. Para fechar aqui, então, agradeço Marcelo, a oportunidade ao Observatório Social. Obrigado. Para a gente fechar a reunião, só agradecer mais uma vez aqui o senhor Marcelo, superintendente do PROCON, mais uma vez o Rodrigo Debona, do Observatório Social de Florianópolis, o Maurício, secretário municipal de Educação, representando o prefeito Jean Loureiro, Luciano Pereira, representando a secretária da Assistência Social, Catarina Schroeder, a senhora Regiane, superintendente do Continente, representando o secretário Edinho Lemos, e o senhor Haroldo, do Próximo Cidadão. Senhores, muito obrigado. Até a próxima reunião sobre transparência, que em breve a gente deve estar chamando aí já para o início do ano de 2018. Um abraço.